na verdade, é sobre Campos Neto, sobre inflação. Roberto Campos Neto falou sobre inflação e a visão do Banco Central, que é a mesma, na verdade, que existe a pressão temporária. Eu queria saber como é que ele vê a aceleração dessa inflação. Na verdade, no início aqui do bate-papo, a gente estava falando sobre a Selic, você falou, inclusive, que que o Brasil não tem condições de ter uma Selic tão juros negativa assim, né, como, por exemplo, tem na Alemanha. E aí, por outro lado, a gente vê uma inflação assim acelerando dessa maneira como a gente vê. Você concorda que essa inflação tem sido puxada por commodities e câmbio, por exemplo? E a gente viu o Roberto Campos Neto já falando também dessa inflação aqui por esses dias. Como que você tem visto aí essa disparada da inflação? Bom, a inflação, na verdade, ela teve, é lógico, tem um grande componente de câmbio. A gente tem uma estrutura, mas ao mesmo tempo a gente tem uma estrutura, a nossa parte industrial é extremamente dependente de insumos importados, né? E a parte você teve também alguma pressão de demanda na cadeia produtiva, né? Porque a cadeia produtiva sofreu muito com a pandemia. Você teve, né, a gente tem uma economia que ela é muito pulverizada. E as pequenas empresas e médias foram muito afetadas. Então não há de se esperar que você não ter inflação quando você ia ter um problema de oferta, não era de demanda. Então você tinha a soma de uma pressão em cima de custo via dólar e via uma quebra da cadeia produtiva, e depois uma pressão de demanda na parte dos insumos básicos, né, na parte de alimentação, porque de alguma forma você teve um volume muito grande de recursos que foram injetados na economia pelo auxílio emergencial, né? Você teve quase que 1 bilhão são 900 milhões que entraram de grana no mercado. Então você tem uma inflação de demanda na ponta de baixo e uma inflação de custo na ponta de cima, né? E não tenha dúvida que a demora, enquanto essa história do temporário, para mim, é uma conversa para boi dormir danada, porque ela está temporária desde agosto. E a gente vinha alertando alguns grupos de economistas e gestores e operadores, falavam que essa visão do Banco Central está muito leniente, é uma visão que essa inflação seria temporária e rapidamente reversível. E a gente falava, olha, não. Porque sempre era uma linha, não, tem um hiato de produto, não tem hiato nada, a gente não sabe qual é o hiato hoje, porque na hora que a cadeia produtiva foi destruída, você perde ato junto. Então, eu acho que essa visão de temporário é uma visão otimista e torcedora. Ela não é temporária, você tem que agir sobre ela, tá certo? E uma forma que ajuda também é tirar essa volatilidade de câmbio, porque uma parte do aumento de preço no câmbio foi pela própria volatilidade. Porque imagina você que está no setor produtivo, como é que você faz sua formação de preço como importador ou como exportador em cima de um produto que oscila 5% no dia, que tem uma volatilidade, ele chegou a ter volatilidade maior que Bitcoin uns meses atrás. Como é que, e sendo o segundo preço mais importante da economia, né? Tem juros, câmbio. Então, essa postura, eu não gosto disso, porque parece uma coisa torcedora. Não, é temporário, mas não tem nenhum fundamento para ser temporário. Para ser temporário, então você devia ter o quê? Menos pressão nos fatores que levaram à aceleração da inflação. E eu não vejo menos pressão, a não ser, a única pressão menor que a gente vai ter é que vai ser um auxílio menor que dessa vez, e que eventualmente você vai ter um recrudescimento aí da pressão em cima das empresas. Mas aí do lado, você não vai ter inflação, mas você, por outro lado, vai ter uma economia estertorando, né, com dificuldade. Então eu realmente não gosto muito dessa linha de temporário. Eu acho que é fato. Você pegar um IGPM que bateu 31%, é monstruoso você pensar isso para uma economia como a nossa, que precisa crescer, precisa gerar emprego. A parte da inflação do IPCS, a gente vai ver, só por efeito estatístico, ela vai bater 6,5% agora em maio. E depois, a gente trabalha, desse mesmo grupo de economistas e tal, que eu faço parte,
a gente trabalha com alguma coisa, a inflação hoje na faixa de 5,2% na virada do ano. Mas não vê assim, uma pressão para cima, por esses fatores mesmo que a gente falou, mas então não tem porquê hoje você falar em numa desaceleração rápida dela.